Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui atrás da câmera porque vou ficar já aqui na frente. Estou vendo muitas pessoas queridas a qual quero agradecer. Então sejam bem-vindos, o pessoal está entrando. Lívia, Rícia, opa, Bernardino, Fief Rondônia, seja bem-vindo, meu amigo de Porto Velho. Muito obrigado pelo prestígio, pela presença, honradíssimo. E todos que estão entrando, Paloma, Adaide, Chália, Beatriz, quanta gente, muito bom, boa noite, eu que me sinto honrado. Bem, espero aqui mais um encontro, mais uma oportunidade de nós trocarmos informações, né? Vou tentar abrir um pouquinho mais para poder me ajustar frente ao lado, né? A projeção. Deixa eu só jogar um pouquinho para trás aqui a câmera. Estamos aqui adaptando para poder oferecer o melhor a vocês que estão nos prestigiando. Ótimo. Deixa eu ajustar também a projeção para que fique ótima. Perfeito. Ótimo. Vamos ver aqui como é que vai ficar se eu avançar. Ah, dá para ler. Isso que é importante. Então todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a massagem Daser. Uma live muito preparada com carinho para poder trazer informações a todos que estão entrando e prestigiando. Para quem está entrando, temos ali a identificação do palestrante, que é o professor André Nesse, que sou eu. Além disso, o meu número, né, do CREF. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui. Aqui, assim, ótimo. Porque ele fica mais alto. Eu vou abaixar um pouquinho aqui para poder não ficar na projeção as letras de vocês, as mensagens. Enquanto isso, todo mundo vai entrando. Nossa, quase perdi a live. Não faça isso, esteja presente. Silvia, obrigado pela presença. Cristina, todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Estão acontecendo só aqui uns ajustes aqui, que faz parte, tá ok? Ludmar Ferreira, seja bem-vindo. Todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Eliana, bem-vinda. Todos, muito bem-vindos. Deixa eu só fazer um ajustezinho. Porque, ótimo, acho que agora dá perfeito. Ficou bem no cantinho ali. Aí sim. Bem, vamos começar. Não quero atrapalhar, né, para não demorar. Então, falar de um assunto, sejam todos bem-vindos. Eu estou ficando com um design, vamos dizer assim, meio moderno. Um dos meus filhos pediu para deixar crescer a barba, então eu não fiz a minha barba esta semana, né, desde quarta-feira não, terça-feira, não estou fazendo. Eles queriam ver se minha barba é branca. Então, para tirar a dúvida, vou deixar por um mês, né, até dia 9, 10 do mês que vem. Então vocês vão me ver barbudo, né? E por ser um senhor de 51 para 52 anos, eles acham que seria totalmente branca, mas ainda não. Ainda estou dentro do chamado cinquentão inteiro, né? Espero eu. Bem, massagem Daser. Então sejam todos bem-vindos, é a nossa proposta da live de hoje, esclarecendo, né, para todos que já estão participando dos cursos, que já terminaram o curso Massagem Daser, para as pessoas que têm interesse e saber como é que surgiu a Massagem Daser, o que é a Massagem Daser, como pode ser aplicada. Então nós vamos tirar muitas dúvidas e clarear bastante este assunto. Espero que gostem, sejam todos bem-vindos. A hora eu vou estar aqui à frente, né? A hora eu vou estar ali também vendo o que vocês estão falando, escrevendo e assim poder interagir com todos vocês. Live do professor André Nesse, mais uma vez, gratidão e muito feliz pela presença. Bem, a massagem Daser nas tensões musculares da região cervical. Lembrando a vocês que a massagem Daser, ela é uma proposta que mexe com todo o corpo. Então trabalha a região da cabeça, do pescoço, cintura escapular, dos membros superiores, da região torácica, tanto cervical, torácica como lombar, a região do quadril, cintura, membros inferiores, região anterior, região posterior e também com os órgãos da parede do abdômen. Então a massagem que foi dedicada está sendo cada vez mais preparada para profissionalizar todas as pessoas que assim desejam, né? A parte da cervical é a primeira parte junto com a cintura escapular,
a qual nós estamos oferecendo aí para quem está prestigiando e já fez o curso. Vocês só vão lembrar e relembrar e principalmente pegar algumas dicas novas para essa da massagem Dazzler. Para quem não fez o curso, é só entrar aí na bio, clicar ali na bio, já entra direto no site, vai ver lá massagem Dazzler e já participa, né? Então vai ser uma grande honra. Bem, vamos lá, sejam bem-vindos e vamos começar com a nossa proposta. Bem, para quem não me conhece, lembrando a vocês que como eu divulgo, e às vezes tem pessoas que já me conhecem e estão aí prestigiando, e ao qual só tenho que agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Mas tem pessoas que não me conhecem, então deixa aí a projeção e vamos comentando um pouquinho, né? Quem é André Nesse? Então, para quem não me conhece, sou um professor de formação em massoterapia, técnico primeiramente, depois além de muitos e muitos cursos livres. Para quem fala assim, nossa André, onde você estudou, né? Pessoal, existe um chamado currículo Lattes. Se vocês colocarem lá, André Leonardo da Silva Nesse, que é o meu nome completo, vocês vão clicar lá no Lattes e vão ter o meu currículo, que tem algumas páginas, muitas páginas, para vocês se divertirem, né? Mas aqui de uma forma bem sucinta, bem breve. Então nós temos lá a minha graduação em Educação Física, sou massoterapeuta desde 84, além de várias formações também pela Escola Amor, que é a Associação de Massagem Oriental, também ABM, Associação Brasileira de Massoterapia, com grandes mestres que nem Sidney Donatelli, Armando Astragésilo, René Marcos Orsi, né? Hiroshi Kaneshiro, o querido Gilberto Kiko, nós temos aí o Massal, Shobu, vários mestres contribuíram para o conhecimento que eu tenho hoje. Além disso, pós-graduação, graduação em Educação Física, o meu CREF é 2377, da CREF 4 São Paulo. Sou também com pós-graduação em massagem esportiva, mestrado em gerontologia, autor de algumas obras, né, muito importantes no mercado e também coautor de muitas obras, a qual eu tive a honra de dividir com muitos profissionais. Então aí falando um pouquinho de quem sou. Para quem não me conhece, além disso eu atuo no mercado. Então eu sou sócio de um spa na região de Moema e também participo atendendo na clínica na região da Moca, na Travessinha da Paz de Barros, e chama Leduco, Clínica e Escola. E no spa estou participando junto do Amadi Spa. Então são dois locais onde eu presto serviço. Além de ser professor de algumas pós-graduações na área de dermato funcional e também nas lesões esportivas e também na atividade física adaptada. Bem, vamos lá. Aqui um pouquinho das obras que vocês, alguns já viram em várias publicações minhas, né? Estou clicando aqui, fazendo o sinal para oi para alguns de vocês, tá bom? Bem, aqui nós temos, sou autor do Massagem Anti-Estresse, capítulo Massagem Integrativa de Atividade Física Adaptada, revisor da revista, né, que foi muito importância de negócios, fundamentos na estética, negócios na estética, autor, né, da história da massagem, de recursos e técnicas de massagens com aparelhos ou sem aparelhos, DVD de massagem e outros tipos de materiais que tem no mercado. Para quem quer depois dar continuidade e saber o que eu estou fazendo, além do Instagram, @André Nesse, também no Facebook, andrenesse.oficial e também no YouTube, André Nesse. Aqui a live não vai ficar salva, pessoal, mas vocês podem depois assistir aonde? No YouTube, essa live por 7 dias. Indica as pessoas que quiserem também assistir, tá bom? Bem, como surgiu a massagem Dazzler? Lembrando a vocês que hoje eu fico muito feliz. Por que feliz? Porque a massagem Dazzler está sendo referida em vários países do mundo. Isso que está sendo muito legal. E daqui a pouco, vocês que já fizeram o curso, vão começar a ser conhecidos no Brasil. E aonde você fez, aonde você está, começa a ter depois um indicador. O que é muito importante, que alguns países estão sendo convidados para falar e palestrar sobre a massagem Dazzler. E lembrando a vocês, da mesma forma que eu nunca falava antes da técnica e do seu criador, que eu vou comentar, eu sempre referi várias técnicas e várias escolas. Respeito muito as histórias da massagem, de onde elas vieram, quem foram seus criadores, como é que surgiu a história. Então eu tenho uma grande admiração e respeito histórico dessa área, dessa prática que gosto tanto, que é a ação das mãos. Então nós temos aí diversas técnicas. Por exemplo, massagem havaiana, lome-lome, que é uma técnica que utiliza muito o quê? Mesa larga para o conforto de quem recebe. Você utiliza toda a região do antebraço,
Você utiliza como se fossem movimentos da onda do mar para poder realizar a massagem. Consequência, você consegue pegar áreas grandes por utilizar o antebraço nesses movimentos. E como se fosse o ritmo do movimento das ondas do mar, é a massagem Lomi Lomi, né? Lembrando vocês, presta bem atenção no nome para não ser confundido com outros nomes que não tem nada a ver com a massagem Lomi Lomi, muito menos com a massagem havaiana. Aí nós temos aqui o Shiatsu, uma técnica onde o desenho principal do Shiatsu é essa posição da mão, onde a aplicação está no polegar. É pressão dos dedos, literalmente o nome do Shiatsu, pressão dos dedos. Técnica desenvolvida no Japão, que é muito utilizada no mundo inteiro. A Europa existe até uma extensão, uma grandiosa escola, onde nós tivemos a honra de aprender. E o que é interessante é aplicar e utilizar a pressão corretamente sobre todos os meridianos que passa pelo corpo. Uma técnica oriental, japonesa e muito aplicada no Brasil, com grandes já autores, né, que escreveram livros sobre o assunto. Massagem californiana, uma técnica americana, onde está na principal característica no aquecimento do produto, que é o veículo, que vai ajudar a deslizar, que é o óleo. Então, ou se não, o produto que estiver sendo substituído pelo óleo. Não é o creme. E o que ocorre? Existe o aquecimento. Além do aquecimento, existe o chamado prolongamento do número de repetições. Então, diferente das técnicas tradicionais, o número de repetições são maiores. E existe também o chamado acolhimento manual. Então, que nem o deslizamento tradicional, vai uma mão, depois vai a outra. A qual a proposta da californiana é você acoplar, proteger, envolver, até com ambas as mãos, toda uma área. O que dá uma sensação de acolhimento, né? Nós temos também, é uma técnica americana, a compressão. A compressão, ela vem antes da digitopressura, antes, né, do shiatsu, que é uma técnica oriental, mas muito mais elaborado para técnicas de alívio de dores. Depois surgiu, em cima desse tipo de conhecimento, o famoso e conhecido no Brasil, Do-in, de alta aplicação. Nós temos a massagem sueca, que é o berço da massoterapia moderna, né? Quando falamos em massoterapia, não tem como não falar de uma técnica ocidental tão bem elaborada. Isso nós estamos falando de 1813, com Peter Henrique Ling, a qual desenvolveu dentro da sua escola uma proposta que reuniu os movimentos que ele conheceu tanto da Grécia como do Oriente e desenvolveu um protocolo que é utilizado até os dias de hoje. Então, massagem sueca de Peter Henrique Ling, que tem a proposta de usar principalmente o foco nos deslizamentos, amassamentos e as percussões. Nós temos aí também a massagem anti-estresse. Não sei se vocês sabem, né? No Brasil, nós vamos falar de Brasil, o que me deu muita visibilidade para fora do país, onde eu tive a honra de conhecer alguns países, até como palestrante. Se um dia alguém perguntar para você, você conheceu algum autor de massagem anti-estresse? Diz, conheci André Ness, tá? Porque no Brasil só temos 2 livros publicados de massagem anti-estresse. E um deles é de um autor brasileiro, que sou eu. O outro de autor estrangeiro, que foi feita a tradução. Depois, não temos outros livros da área de massagem anti-estresse. A massagem anti-estresse ela surgiu exatamente no período onde o crescimento da informatização, da computação, dos recursos eletromecânicos cresceram muito, que foi na década de 80. Então foi onde virou um boom os escritórios. Mas nós não tínhamos ainda celular que nem esse, com toda essa tecnologia. E nem os computadores, eram máquinas elétricas. Eu aprendi primeiro com máquina manual, ou chamado datilografia. Depois para a máquina elétrica. Eu não preciso nem ser diferente, mas a marca mais famosa, a IBM. E depois surgiram então os computadores, que foi da década de 80 para frente, os computadores pessoais, depois os famosos notebooks. E o que aconteceu? Também o estresse. Parece que não, mas hoje ficar com esse celular está causando estresse. Uma das coisas que mais está prejudicando é exatamente o chamado cansaço ocular. Os olhos ficam cansados. E se a pessoa ainda tiver uma doença escondida atrás, como hipertensão, hipertiroidismo, hipotensão, diabetes, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter o que é chamado desfoque visual. Ela olha o celular, quando vê a televisão, existe um cansaço. Quando ela vai ver algo mais perto, não consegue enxergar. Mas eu tenho óculos de descanso, mas mesmo assim ocorre o cansaço ocular. O que é muito importante é você massagear toda a região dos músculos que favorece o movimento ocular, a área muscular ocular. E uma das coisas que nós fazíamos é exatamente a massagem anti-estresse para áreas que era muito utilizada. Além dos olhos, além do pescoço,
os flexores e extensores do braço. Então eram as áreas mais focadas para a massagem anti-estresse, aonde a dedicação junto às empresas do mundo corporativo favoreceu surgir o livro Massagem anti-estresse. Bem, nós temos a drenagem linfática. Quantas mulheres, né? Vamos ver aí as mulheres que estão presentes. Vamos ver se estão escrevendo alguma coisa. Ah, tem. Muitas pessoas presentes. Muito obrigado. Cledson, meu querido, muito obrigado pela presença mais uma vez. Honradíssimo. Forte abraço, massoterápico. Que saudades, meu querido. Muito honrado. E todos que estão presentes aí, muito obrigado. Então nós temos aqui drenagem linfática. Mulheres no período menstrual têm retenção. Por que tem retenção? Porque o nosso corpo ele pensa da seguinte forma: tudo que vai perder, o que ele faz? Ele simplesmente retém 3 vezes. E o volume menstrual é algo que vai perder. Então o corpo, de uma forma muito inteligente, ele retém 3 vezes. Qual é a média? 420 ml é normalmente os estudos comprovados da perda do volume sanguíneo entre o começo e o fim do período da menstruação. Então sabemos que vai reter 3 vezes. Então 1,2 litros é a retenção que a mulher vai ter. Por isso que sente as mamas um pouquinho protusas, a região da coxa mais dilatada, o abdômen mais protuso, e a calça não entra, demonstrando assim então uma retenção. Por isso que a drenagem linfática totalmente apropriada para todas as áreas da saúde, principalmente estética, como foco preventivo. E lógico, depois aí entra o aspecto já terapêutico, aí para outros problemas, mas vamos pensar o seguinte: aqui aconteceu a descoberta de diminuição de edemas em pessoas quando grandes profissionais e estudiosos, que nem o casal Voltaire, depois posteriormente a família Leduc, perceberam a importância da constância de um movimento mais suave, não chegando a ser uma massagem, mas sim uma repetição de movimentos que trazia esses benefícios, entre eles favorecer a eliminação mais rápida de líquidos retidos pelo organismo. Nós temos também massagem modeladora. Opa, carro-chefe também da estética, das clínicas de beleza, dos estúdios, salão de beleza. Por que massagem modeladora? Porque tem a função de modelar. O nosso corpo ele é dinâmico. Então, a gordura corporal, ela está muito bem posicionada para dar o formato corporal que você tem. E que os seus clientes também têm. Se eu trabalho dentro de uma proposta de personal, eu sei, por exemplo, que às vezes a pessoa tem incômodo na região do abdômen, a região interna de coxa, a região do tríceps. E o que acontece? A massagem modeladora passa a ser um auxiliar fantástico para o seu trabalho. Quem é da área da estética, além de fazer o uso das mãos para fazer essa modelagem corporal, usar produtos dermocosméticos que vai potencializar esses resultados. E, consequentemente, eu vou conseguir modelar o corpo. Porque o corpo ele tem uma resposta para a ação das mãos quando pressionadas corretamente com os movimentos modeladores, favorecendo assim uma melhora da silhueta da pessoa. E aí o que acontece? Nós vamos ter muito mais gratidão, muito mais retorno e fidelização de cliente se nós sabemos utilizar bem essa técnica da massagem modeladora. Massagem chinesa, famosa Tuiná. Anterior a ela, uma técnica caseira chamada Ama. Ama é praticamente a massagem que é utilizada, que vocês devem ter visto, praticada nas cadeiras de quick massagem. Quando a pessoa se posiciona, apoia o rosto e recebe a massagem nas costas, aquela sequência vem da escola mãe de massagem chamada Ama, que depois surgiu de uma forma mais organizada e terapêutica, Tuiná, que são massagens chinesas, que têm proposta terapêutica e, mais do que isso, promover o chamado equilíbrio do seu corpo para com o meio externo. Uma proposta muito interessante e, principalmente, que é utilizada até os dias de hoje na medicina tradicional chinesa, que são apoiadas em 5 pilares, né? Mochabustão, ventosa terapia, a técnica da fitoterapia, a acupuntura e a massagem chinesa. Aí nós temos a massagem russa, muito visada, assim, vamos dizer, exposta durante as Olimpíadas. A massagem russa tem uma proposta de ser mais profunda, rápida, proposta terapêutica, mas desportiva, melhorando a condição das pessoas. Então essa massagem russa ela tem uma característica mais voltada para o esporte. E ela faz o quê? A mobilização profunda dos tecidos. Que depois deu origem a grandes outras técnicas. Desde a observação dessas massagens russas, veio então muitos discordam, mas as massagens profundas teve a origem em cima das massagens desportivas. Depois temos a massagem transversa, técnica espanhola, que foi utilizada também em Barcelona em 92,
e foi criada assim uma proposta, né, em 1936, através do médico Cyriax, que daí utilizava também os recursos medicamentosos do conhecimento médico junto com a massagem. E aí, melhorando bastante as condições das pessoas que tinham problemas ortopédicos. A massagem clássica tem a origem francesa, por isso que ela chama clássica, porque tem todo um desenho de realizar os seus movimentos. Massagem cranianas, principalmente no berço da Índia, aonde se massageia o próprio couro cabeludo, e aí surgiu até um produto chamado shampoo, que é uma das palavras mais antigas, que tem a origem exatamente na prática do lavar o cabelo. Ninguém cortava o cabelo sem antes fazer o massageamento do couro cabeludo. E aí depois, estimulando e fortalecendo, era utilizado um produto que auxiliava, que depois, no começo do século passado, passou a ser chamada como produto para lavar o cabelo. Mas antes, a palavra shampoo significava massagear o couro cabeludo, que depois passou a ser o produto para lavar o cabelo. Aí nós temos também a reflexologia podal, né? Grandes estudiosos da Alemanha, também da França, norte da França e da Suíça, trouxeram à luz do mundo o que era utilizado no mundo oriental. Mas eles tentaram sistematizar com áreas zonais, favorecendo assim um método bem interessante de trabalho e trazendo para nós a reflexologia podal. E aí nós temos também a reflexoterapia ou reflexologia vertebral. Somando todo esse conhecimento, aí surge uma técnica de massagem, a massagem Dasder. Massagem Dasder. Aí você fala assim, André, como é que você fundamentou a massagem Dasder? Só passando aqui para dizer muito obrigado a todos vocês que estão presentes, muito gentis com todos que estão aqui participando. Agradeço. Quero ver aqui quem está presente. Muito obrigado a todos vocês, muito gentis. Estou deixando ali a parte alta, né, para poder vocês visualizarem o que está sendo escrito, o que eu deixei. Boa noite, muito obrigado a todos que estão desejando boa noite. Célia, Ivete, sejam todas bem-vindas. Albânia. Opa, muito gentis. Muito obrigado. Pessoal, se tiver dúvidas, podem perguntar também, tá bom? Eu que agradeço aí, vocês deixando aqui umas referências. Muitíssimo obrigado. Vamos continuar aqui. Então, Peter Henrique Ling, este homem, ele criou, primeiro, um método de massagem, mas também criou um método de ginástica. Ele era praticante de esgrima. E ele tinha o quê? Descobriu que, passando dos seus 55 anos, ele começou a ter limitação no ombro, dores no ombro. E ele foi focado, foi estudar sobre um grande personagem na história que chama Hipócrates. Hipócrates, só sobre o ombro, escreveu 900 páginas, só sobre o ombro. E ele então percebeu que um dos movimentos que era muito utilizado para aliviar dores no ombro era a flexão. E além da flexão, ele percebeu que os gregos tinham a tendência de todas as pessoas que participavam das lutas, depois de participar e usar muito o corpo, era passado um unguento, um produto, para aliviar as dores e os traumas. E era feito com deslizamento. Mas depois ele percebeu que para mobilizar e tirar aquela tensão toda, era utilizado o movimento de amassamento. E, posteriormente, era feito para favorecer o relaxamento muscular, as percussões. Tá? Então, as percussões, algumas delas, acredito eu que na época de Peter Henrique Ling, era palmar. O que dentro da fisioterapia, muitos utilizam como se diz, tapotagem. Tapotagem é diferente da percussão palmar. Porque a tapotagem tem uma proposta, eliminar as secreções torácicas que incomodam a respiração. Já a percussão tem uma proposta de estimular as terminações nervosas de todos os segmentos. Pernas, braços, costas, abdômen, tórax, ou seja, todas as áreas. São propostas diferentes. E nós temos diversos autores que falam sobre isso, né? Todas eles, lembrando a vocês, todas as informações têm as referências, da onde foi tirado, da onde foi lido, né? Para poder ter essas informações que são muito importantes. E ele então, em 1813, surge o que? Exatamente o Instituto Peter Henrique Ling, de ginástica. Teve também as suas homenagens para quem tiver a honra, né, de visitar. Aí você fala assim, André, eu gostaria de ir lá. Vamos fazer um programa para 2021? Se já tiver vacina e tiver tudo ok, podem convidar e eu topo. Eu faço uma viagem e vou com vocês. E visito as escolas, principais escolas da Europa. Podemos fazer um passeio, né? E o que é interessante, nessa escola existe até os dias de hoje, que é o Instituto
Euston, como de ginástica, né? Existe até o salão, os bancos suecos, famosos bancos suecos, o espaldar, né? As cordas de elevação, que era exatamente a proposta de treinar e manter aquecidas as pessoas no inverno rigoroso. Mas também o que tinha lá? As práticas de massagens. Então todas as pessoas que visitavam o instituto eram massageados. E, consequentemente, ele divulgou não só a escola de formação em ginástica, mas também a massagem para todos que participavam. Eu estou vendo aqui algumas mensagenzinhas de vocês. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos que estão aqui nos prestigiando. Vamos avançando. Aqui vocês estão vendo as práticas que eram desenvolvidas, né? Primeiro de forma coletiva, não só a parte da ginástica, mas também da massagem, que tinha uma proposta terapêutica, né? Aqui uns dos monumentos, tá aqui, um dos monumentos que foram, né, colocados lá na Suécia, o que foi assim, valorizando a presença dele, que já são mais de 200 anos, né, da história. E só para curiosidade, o Peter Hickling, ele era neto, né, trineto, do sueco Olof Rubeck. Quem era o Olof Rubeck? Era o que criou o sistema linfático humano. Então é muito importante saber essa relação entre a história de Peter Hickling e com seu passado, com seus familiares. Bem, e Peter Hickling, então, ele criou o método de massagem. A massagem suave com deslizamentos, abrando os líquidos, e a massagem mais forte auxilia na circulação. A massagem elimina impurezas, deixando os músculos mais soltos. Os nervos se entregam nas percussões, todos saem mais relaxados. Aí com vários pesquisadores, aí a referência é da onde? A referência que eu estou tirando para vocês é de um livro impresso em Londres de 1854. Olha, naquela época ele já tinha essa visão importante. Aí nós temos aqui um personagem, né? Quem que é esse camarada? Sou eu, André Messi, né? Eu fui corredor, já fui atleta, participei de 16 edições de São Silvestre. E participando das edições de São Silvestre, eu tinha o quê? Pessoas que corriam comigo. Aqui com a cabeça baixada, recebendo a massagem, porque nós fazíamos sempre antes, 20 minutos antes da corrida, eu preparava as pessoas com quem eu treinava. Lembrando a vocês, eu tinha o quê? Um plano de treinamento. Na época eu chamava personal trainer, né? Isso é uma nomenclatura nova. Na minha época nós fazíamos o treinamento personalizado, ou treinamento individual e treinamento coletivo. E eu então entrava com as minhas propostas, que era além do chamado relaxamento, com alongamento, também massagem, manipulação, depois o aquecimento, 20 minutos, vai para a prova. E aí o que acontecia? Ela foi campeã sul-americana de maratona, chama Angélica de Almeida. E lembrando vocês, né, isso foi em 1985, onde eu comecei a fazer o quê? Um método para auxiliar as pessoas com rapidez. Que método? Massagem Dasler. Então, auxiliar as pessoas com rapidez na solução do estresse, tensões, dores, torcicolos, estiramentos, fundamentando o trabalho apresentado nesse dia, no dia de hoje. Aí nós temos aqui vários personagens, né, que eu tive contato, tive a honra de informar, divulgar, tudo que eu faço. Então nós temos aí personagens esses que eu sinto muito honrado de falar, né? Primeiro o Dr. Tubino, Manuel Tubino, ao qual eu tive a honra de publicar muitos artigos científicos, o presidente da Federação Internacional de Educação Física. Olha só, não sei se dá para visualizar bem, esta jovem, Juliana Paz, a qual eu tive a honra de fazer aqui a massagem nos pés dela, né? Então nós tivemos aí vários personagens. Aqui vocês estão vendo o Dr. Osmar de Oliveira, que foi quem fez o prefácio do meu livro. E outros grandes personagens, ao qual fico muito honrado de ter passado a vida. Quando falamos de massagem Dasler, nós respeitando o quê? Os princípios básicos. As pessoas têm que respirar bem, as pessoas têm que ter uma boa higienização, uma boa alimentação, uma boa hidratação, exercício, exposição ao sol, além de repouso, eliminar, dormir, tocar e ser tocada. Esta é a proposta inicial que nós temos que ter com os nossos clientes, seja de qualquer que seja a massagem. Lembrando a vocês, quando a pessoa nasce, ela tem o quê? Uma curvatura única. Então veja, ela tem uma curvatura única. O que nós chamamos de curva primária. Então tem a primeira curva única, curva primária. Nessa curva única, quando é que vai surgir de fato a segunda curva? Quando ela começa a virar a cabecinha. Para ver, você estimula com o som, o bebezinho quer olhar. E nessa tentativa de olhar, começa a manter a cabecinha, né, em pé, surge a primeira curva, a lordose cervical. Então o pescoço começa a manter uma proposta de auxiliar no equilíbrio da cabeça, na manutenção dos movimentos da cabeça e principalmente
formar essa primeira curva do ser humano, que é exatamente a curva inicial, chamada posição em útero, ou a primeira curva, tá ok? Depois nós temos aí o que? O conhecimento das curvas. Então nós sabemos que nós temos a lordose cervical, nós temos a lordose lombar, depois nós temos a cifose torácica e temos também a cifose ou semicifose lombosacral. E podemos dizer também que nós temos uma semicifose da região occipitoatral. Então poderíamos dizer até que nós temos 5 curvas. Essas é minha opinião, ok? André Nesse fala que tem 5 curvas na coluna vertebral. Alguns anatomistas vão dizer que tem 3. Esta imagem, em cima do estudo de próprio Nix, diz que temos 4. Então, a primeira curva, a cifose occipitoatral, a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose lombosacral. Então são as curvaturas que vai manter o seu corpo em pé, que favorece os movimentos que nós temos e auxilia até nas danças, são as curvas. E aqui nós demonstrando através de cores, nós temos a cervical, torácica, 7 cervical, 12 torácica, 5 lombares, 5 da região sacra, 3 a 4, dependendo da pessoa, da região do cóccix. O que é importante entender na coluna vertebral? Que a coluna vertebral, e o enfoque para nós, que é a cervical, nós temos que entender que são estruturas muito específicas. E essas estruturas nós temos que sempre visualizar elas de tal forma que na área lombar são só corpos vertebrais e dentro passa aqui na região medular toda a estrutura nervosa. Mas na cervical nós temos que ter mais cuidado, porque dentro da estrutura óssea cervical passa as artérias cervicais. Então, quando você entrega a cabeça para alguém fazer a manipulação, cuidado, porque lembrando a vocês, temos artérias. E às vezes o que você faz hoje não vai colher no mesmo dia. Depois de muitos anos, se foi mal feito, você vai ter a colheita disso. Então, cuidado para quem você entrega o seu pescoço. Se você entregou o braço e quebrou o braço, você ainda tem o outro. Mas se entregar o pescoço e ter danificações, só tem um. Então temos que tomar muito cuidado. A cervical são estruturas muito diferentes, ok? Então vocês estão visualizando como é que são as estruturas. Aí nós temos vértebras de cada área, para vocês terem uma compreensão. O que é muito importante saber é que todas são semelhantes. Nós temos aqui o corpo vertebral, nós temos o forame por onde passa a medula, os espaços laterais com forame, se tem aqui para a cervical vai passar a artéria, sempre a diferença entre a cervical e uma torácica e uma lombar está no processo espinhoso. Na cervical ele está em V, aonde passa o ligamento. Aqui ele é pontiagudo na torácica e na lombar ele é reforçado. Os processos transversos são bem diferentes também. A cervical ele tem mais espaço de encaixe, o que chamamos de facetas, o que favorece ao som quando manipulamos. Né? Na região torácica já são menorzinhos e os processos espinhosos laterais ou transversos são mais compridos para se unir às costelas. E já na lombar não tem as costelas e os processos transversos são mais curtos, mas porém mais fortes, para manter todo o chamado alinhamento e a fixação dos músculos posturais, tá bom? Aí só uma nova visualização da parte interna da área cervical. Então vocês estão visualizando que passam artérias dentro da estrutura cervical, tá ok? Não vou passar a mão muito frente à câmera porque eu vi que dá desfoque, né? Aí nós temos aqui da onde sai a medula, então nesse campinho sai a medula e aí passa pelas laterais. Então nós temos que tomar muito cuidado com toda essa parte. Aqui só mostrando a estrutura vertebral da área cervical. Então a vértebra cervical ela tem um espaço onde passa a medula muito grande. Porém, o que está acontecendo hoje nos dias de hoje? Muitas pessoas com o chamado hérnia de disco cervical, osteofitos ou osteofitose cervical. Então, quer dizer, os problemas que eram muito comum na região lombar, está sendo muito comum agora na área cervical. As pessoas estão com muito pescoço inclinado, fica constantemente com o olhar para baixo, forçando a curvatura cervical. E a área de transição, a 7ª cervical com a primeira torácica, ela começa a ter o quê? Alterações. E como são estruturas cervical muito móvel e a torácica fixa por causa das costelas, é uma área de transição, forma ali um coxim gorduroso para proteger. Aquela gordurazinha que forma ali é até fácil de tirar, mas ela tem uma função ali, é proteger. Então primeiro temos que resolver o problema, a causa.
para depois eliminar a questão estética da área que está com problemas. Bem, aqui só visualizando, né? Lembrando vocês, nós temos aqui os ligamentos, né? A união. Aqui nós temos as bases, que são as bases facetárias que fazem o som quando se encaixa com as outras vértebras. O disco intervertebral, o corpo vertebral, isso nós temos que manter íntegro. E como é que nós mantemos essa integridade? Sempre com exercícios. Quando não vem cuidado do corpo, pode favorecer o quê? O estrangulamento da estrutura do núcleo pulposo e tocar, formando dores na estrutura. E é o que nós não queremos. E quando você não usa direito a coluna, fica muito tempo sentado, vai favorecer esses processos laterais, esses bicos laterais, chamados de osteofito, ou modificações reativas do osso. Normalmente é um processo degenerativo, o que nós chamamos de osteofitos, né? Osteofitose. E ali só mostrando para vocês um pouquinho mais do chamado articulações apofisiárias. E aqui que favorece o som, né? Exatamente quando você faz a manobra, quando você vai fazer os ajustes, aqui é que favorece o somzinho. E não na região do disco intervertebral, mas nessas estruturazinhas, que muitas vezes podem ficar rígidas. E na área da massagem Dassler, nós trabalhamos muito a cervical. O que nós fazemos na massagem Dassler? Entre eles, a tração. Afastamos o corpo dos vertebrais, deixando o disco, né, intervertebral livre e a raiz nervosa totalmente livre. É o que nós queremos na proposta da massagem Dassler. Aí nós temos um pouquinho mais a visualização. Lembrando que na cervical é uma área menor, então você tem um espaço menor e a necessidade de você trabalhar muito alongamento para fazer a descompressão e principalmente o alívio se tiver compressões na inervação cérvico-braquial, aonde as pessoas reclamam muito. E lembrando a vocês, a artéria cervical, ela passa ao lado, então não é tão fácil de você fazer movimentos com rotações muito fortes que a pessoa pode sentir tonturas durante a prática. Então há necessidade de você conhecer toda essa estrutura. Ah, então eu preciso entender direitinho, sim, saber qual é a capacidade. Uma única vértebra, ela pode ir para frente, ela pode ir para trás, ela pode virar para a direita, ela pode virar para a esquerda, ela pode inclinar para a direita, ela pode inclinar para a esquerda, ela pode deslizar para frente, inclinar para a direita e rodar. Ou seja, uma única vértebra, ela pode ter 12 movimentos diferentes. Por isso que nós temos que conhecer todos os ligamentos envolvidos para entender as patologias encontradas. Uma das coisas que é muito importante é fazer as leituras, né, radiográficas. Ah, eu posso fazer leitura radiográfica? Sim, faz parte da avaliação. Você não pode ter o laudo, porque você não é médico, você não vai dar diagnóstico. Mas como leitura, você pode fazer. Então nós podemos visualizar aqui, estudamos anatomia, sabemos que aqui são as vértebras, e aí nós temos o quê? Aqui muito retificada, está muito reta. Enquanto aqui você percebe o quê? Discreta curvatura. Então, quando a pessoa passa pelos processos da massagem Dassler, o que vai acontecer? Vai sair da retificação e vamos restaurar a curvatura natural, que é a lordose, da região cervical. Outras coisas muito importantes entender que nós temos as escolioses estruturais. Na escoliose estrutural, quando você chega até você, se a criança tiver com uma camisa, você não percebe que ela tem escoliose. Por isso que há a necessidade de você sempre fazer o quê? Ter um quadro de avaliação, a pessoa tirar a camisa e você poder avaliar, visualizar. Porque se você coloca uma camiseta aqui, você diz, não tem escoliose. Mas a partir do momento que tira, principalmente crianças de 8, 9 anos, quanto mais precocemente descobrir, mais fácil de intervir. Então a escoliose é mais comum na população branca e é encontrada com maior incidência entre mulheres do que homens, né? São informações que a gente adquire através dos livros de anatomia e movimento humano desses grandes autores. Só para curiosidade, você tem tipos de escoliose, né? Mas todas elas, lembrando a vocês, a cabeça ela vai responder à inclinação e vai favorecer também as inclinações cervicais. Tudo que acontece aqui na lombar vai interferir na área cervical. Repetindo, coloquei camiseta, ó, o que acontece? Não digo que ela tem escoliose. Por isso que a avaliação, quanto mais rápido, mais interessante é para a resposta das massagens. Ah, mas eu posso fazer massagem Dassler se encontrar uma pessoa com esse problema? Sim, e até é importante poder fazer a massagem Dassler. Por que é importante? Porque você vai relaxar cada vez mais essa estrutura. É lógico que você não vai resolver o problema estrutural, mas você vai contribuir muito para o alívio do incômodo que essa pessoa ou essa criança apresenta.
Outra coisa muito importante entender que quando nascemos, os ossos da nossa estrutura craniana, elas são bem nítidas, as suas separações, né? E com o avançar da idade vai tendo calcificações, vão se unindo. E uma das coisas importantes entender é que aqui é toda coberta por um músculo, aquele músculo temporal. Olha só, e acima do músculo nós temos essa película branca, que todo mundo agora está estudando, é o chamado fáscia. Então muitas vezes o músculo tem um deslizamento, mas a fáscia tem pouca lubrificação e tem rigidez. Por isso que a mobilização auxilia o bom movimento. Se você que está me assistindo colocar a mão sobre acima da sua região da orelha, então eu tenho aqui o pavilhão auditivo, coloco minha mão aqui em cima, ó, desse jeito, fazendo pequena coroazinha. Aí eu vou morder, vou trabalhar com masseter, fazer isso aqui, ó. Quando eu mordo aqui, esse músculo, para ele sentir toda a carga, ele vai tentar fazer o máximo do volume da contração. Mas ele joga essa contração também para a participação do temporal. Por isso que você sente esse músculo. Só que abaixo desse músculo temporal, o que acontece? Olha só, nós temos ranhuras, onde passa o quê? As artérias, as veias e também estrutura nervosa. Por isso que algumas pessoas têm as famosas enxaquecas laterais, as dores de cabeça. E quando você então massageia de forma correta, na direção da fibra, para favorecer o relaxamento, sempre de cima para baixo, primeiro o temporal, depois o masseter, você vai provocar o quê? Alívio de tensões para muitas pessoas. E olha só o que cobre tudo isso aí. Esse é o músculo plástimo, é o que você está vendo cobrir toda a área do pescoço da pessoa. Olha só, esse músculo vem desde a região da mandíbula, passando por todo o pescoço, vindo até o ombro. Por isso que a massagem tem a proposta de relaxar toda essa estrutura. Então, quando nós pegamos a pessoa, temos que entender que, se nós sabemos como que é o músculo de origem, o músculo da inserção final, a qual é o direcionamento, nós vamos estar deslizando nesse sentido, favorecendo. E lembrando vocês, só de trabalhar a cabeça, nós temos aí esse quadro muito conhecido, é chamado... Aí você fala assim, André, de onde é esse quadro? É muito legal. Esse é da Anatomia de Grey, edição 29, tá? Essa edição tem na página 23 o desenho. E aí o que ocorre? Ele é muito representado pela área cervical. Então a área alta na frente frontal representa a área cervical. A área mais alta da região temporal posteriorizada representa a torácica. A representação baixa na região próxima ao occipital representa a lombar. E a região bem próxima ao orifício auricular representa a região sacro-coxígea. Então é muito importante massagear toda essa área e, consequentemente, trazer os benefícios que queremos. A massagem Dasler. Qual é o principal foco da massagem Dasler? É favorecer o relaxamento desse músculo externo-cleidomastoideo, né? Que alguns chamam de mastoideu, tá bom? Bem, quem deu o nome não fui eu, mas quem deu o nome colocou exatamente dessa forma, uma acentuação nele, é o que chama externo, que está preso aqui no manúbrio, cleido, né, pelo meio que ele está localizado, próxima região também preso na segunda porção aqui da clavícula, e, lembrando vocês, preso no mastóide. Então, externo cleidomastoideo. Esse é um dos músculos que muitas vezes favorece dor, torcicolo e tensões cervicais. Então há necessidade de favorecer o quê? O relaxamento dessa estrutura muscular. O músculo externo cleidomastoideo é um músculo de duas cabeças, origens. A cabeça external, né, dele se origina na região do manúbrio, que é essa parte do corpo do externo, e também na clavícula, na porção mais lateral do músculo. E depois vem localizado na região do mastóide. É um dos focos. Aí, lembrando vocês, o que é importante? Respeitar as diferenças. Nós temos pessoas de diferentes idades e é muito importante respeitar essas pessoas, tá ok? Isso é extremamente necessário para todos que trabalham com massagem. O que é massagem Dasler? Massagem Dasler é exatamente uma proposta que desintoxica. É a remoção de substâncias tóxicas do corpo. É uma das funções mais estimuladas pela técnica da massagem Dasler, de forma reflexa, importante para o fígado, trato gastrointestinal e rins, de forma direta, importante para a área respiratória das vias aéreas altas até os pulmões. Então, lembrando vocês, segundo alguns autores, que nem Page, que publicou em 2008, a pressão realizada corretamente sobre o ventre muscular
com direcionamento apropriado, proporciona a liberação de substâncias presas e residuais das contrações musculares durante o movimento ou na manutenção da postura constante. Olha como é importante saber que a massagem vai favorecer a desintoxicação. Massagem Daser produz o que? Analgesia. Analgesia é a ação diversificada dos movimentos que diminuem ou interrompem as vias de transmissão nervosa, reduzindo percepção de dor, aliviando estímulos que limitam, alteram o humor, causam desconforto. A prática da massagem Daser alivia a dor, facilitando todas as ações da contração muscular. Segundo Sandy Fritz, uma grande autora que eu adoro os livros dela, essa aqui foi uma publicação de 2016, refere-se da seguinte forma: aplicação correta das mãos, com o calor previamente produzido pela fricção, utilizando veículos adequados, que vão auxiliar os movimentos pelo alto número de repetições, abranda o incômodo e a dor muscular, proporcionando assim a analgesia esperada. Além do mais, nós temos aí a proposta de uma massagem que suaviza. Então, massagem Daser suaviza. Suavizar é o resultado das pressões adequadas com ritmo perfeito, com o direcionamento certo dos pontos estimulados, com apreensões eficientes, amenizando e abrandando todo o incômodo da tensão, nervosismo e estresse, promovendo a suavidade nas ações musculares, onde as proteínas participantes das contrações trabalham de forma harmoniosa. A massagem suaviza, olha só, Mohammad, grande autor, publicou em 2012 no jornal sobre a psicologia do exercício, ou a psicologia no exercício, diz: a contração muscular ocorre com deslizamento perfeito entre as estruturas internas do músculo, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis, que é a quitina e miosina, dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo de toda a fibra muscular, formando o sarcômero. E quando recebe o estímulo constante sobre a área em que está pela massagem, sua contração é suavizada. Nós estamos falando sobre exatamente os fundamentos da massagem Daser. Então, às vezes as pessoas perguntam: o que é massagem Daser? Não é simplesmente uma frase que vai definir, mas todos os fundamentos a qual ela foi embasada. É a massagem que distensiona. Distensionar é a resposta dos músculos que lhe receberam muitos estímulos externos através da massagem Daser, permitindo que os tendões, aquela parte rígida, junto com os ligamentos, mais rígido ainda, e sobre as articulações, fiquem literalmente mais afrouxados, relaxados, favorecendo descompressões, diminuindo o chamado irritação nervosa, irritações e irradiações nervosas. Uma das principais ações nos alívios e desconfortos de dores. Nós temos aí também autores, que nem Zainuddin e outros autores que participaram da pesquisa dos efeitos da massagem sobre o músculo, publicado em 2005, diz: massagem que distensiona, com movimentos precisos, através das manobras e manipulações, a resposta sobre os músculos é o diminuir as tensões, descontrair, relaxar, uma verdadeira harmonia orquestrada pelas habilidades manuais, distensionando todas as fibras musculares. Isso, na verdade, é um dito maravilhoso sobre o fundamento de uma massagem. Então, com movimentos precisos, através das manobras e manipulações. Existe diferença entre manobras e manipulações? Sim. Manobras é quando eu mudo a direção de uma estrutura. E já manipulação é quando eu tenho uma resposta bioquímica. É um embasamento fantástico da prática da massagem. A massagem esquenta? Sim. Massagem Daser tem uma propriedade de esquentar. É a manifestação tegumentar com resposta de dentro para fora, com aquecimento superficial, provocando leve ou forte atrito entre diferentes corpos, que através do estímulo friccionado das mãos, a onda de calor e campo eletromagnético direciona para respostas com transformações bioquímicas. É isso que nós desejamos. E olha só, Hakami publicou em 2010 sobre o jornal Reabilitação, a qual Ciência da Reabilitação diz: como o preparo adequado da área massageada, movimentos precisos e aquecedores traz à superfície o calor necessário para realizar as trocas metabólicas, eliminação catabólica, toda uma resposta bioquímica, quando a massagem esquenta, chegando à temperatura das mudanças. Então, tão importante para a fundamentação
do que a massagem Dazzler. Massagem Dazzler é uma massagem que reequilibra. Ah, ela reequilibra? Como é que ela reequilibra, né? Então é importante saber que é uma massagem que ela está reequilibrando. Opa, deixa eu ver aqui algumas coisinhas. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes. Ficará assim salvo por 7 dias no YouTube, tá bom? Não vai ficar aqui salvo. Vou deixar salvo por apenas 1 hora para fazer a transferência para o YouTube. É muito boa essa massagem, essa aula. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Opa, estamos avançando. Reequilibrar é restituir no tempo biológico favorável, da manutenção da condição estável e linear de todas as funções da região. Estimular a produção de hormônios que produzam o bem-estar e sensação de satisfação. Reequilibrar é manter as estruturas massageadas e suas adjacências em harmoniosa funcionalidade. Então, massagem reequilibra? Sim. Em 1997, publicado por esse grande autor, né, de Domenico, além da Elizabeth Wood, que diz, como princípio de Hipócrates, a primícia da massagem está em promover a homeostase, o reequilíbrio entre o mundo externo e o nosso organismo interno. Equilíbrio que podemos proporcionar com as mãos, quando bem realizada com massagem e seus movimentos. Então, massagem Dazzler, ela desintoxica, ela analgesia, ela suaviza, ela distensiona, ela esquenta, ela reequilibra. Lembrando a vocês, a área cervical tem muitas complicações. Pode ter só uma hemivértebra, pode ter fratura progressiva, pode ter espondilolistese, tuberculose, pinha bífida, nódulo de Small, artrodese, redução acentuada do espaço discais, osteomielite, afecções inflamatórias, linfoma, sarcoma, transtornos metabólicos, aneurisma aórticos, né? Transtornos endócrinos. Olha quantas complicações e riscos que a cervical tem. Então, para trabalhar a cervical, você tem que ter o quê? Conhecimento, saber definitivamente como trabalhar adequadamente. Para a prática, não utilizar o óleo no cliente. Não usa óleo no primeiro momento, não. Tira os adornos, como anéis, pulseiras, relógios, que podem ferir o cliente. Colocar apoios para conforto. Para a região, mantendo a posição de decúbito dorsal. Aquecer as mãos. Mãos espalmadas abaixo da escápula por alguns segundos. Fazer movimentos circulares para a direita e para a esquerda. Você está aqui, cliente deitado, né? Fazer movimentos alternados. Mobilizar a mobilização do esternocleidomastoide. André, isso é um roteiro prático? Sim. Eu vou desenvolver toda a prática. Quando, André? Na próxima live, pessoal. Por quê? Porque agora nós estamos encerrando essa live. Lamentavelmente, eu quis fundamentar antes de demonstrar. Semana que vem vou fazer toda a demonstração prática para todos vocês, tá ok? Então, a quinta-feira que vem, nós temos aí a demonstração da massagem Dazzler. Espero que vocês estejam presentes, venham prestigiar. Muito obrigado mais uma vez. É uma grande alegria ter todos vocês. Célia, muito obrigado pela presença. Ivaneide, Paloma, Thaís, Jane, que aula, muito obrigado. Todos vocês que estão presentes. É novidade só para mim? Não, é novidade para muita gente. Eu fico muito feliz de saber que é novidade para vocês que estão aqui prestigiando, tá bom? Eu que agradeço a todos vocês que estão entrando, que prestigiaram, que ficaram esse momento comigo, trocando informações. Só tenho que agradecer. Então fica aqui a minha gratidão. A explicação incrível. Eu que agradeço. E para mim, amigo, vou assistir de novo. Foi fantástico. Pode assistir novamente. E semana que vem, olha só, às 19 horas, estou aqui fazendo a demonstração da massagem Dazzler. Ok? Se você é de São Paulo, vamos bater um papo. Eu preciso de uma pessoa para ser modelo, hein? Então, na próxima quinta-feira eu vou precisar. Então, depois vocês colocam no meu particular quem gostaria de estar. Eu vou tentar bater um papo e verificar a viabilidade e vou fazer essa demonstração prática, tá ok? Aí vocês vão encontrar na clínica, nós vamos marcar. Então vai ser uma grata alegria. Pessoal, muito obrigado. Então fica aqui a minha gratidão. Agradeço, tem acho que só mais 1 minuto antes que encerra. Ó, um beijo. E não esqueça, na vida só é vida quando envolvida na vida de outra vida, para dar significado às nossas vidas. Minha vida na vida de vocês e a vida de vocês na minha vida. Assim é as nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe, um ótimo fim de semana que está chegando e aproveita tudo na vida de vocês. Faça sempre o melhor, sejam os melhores profissionais. Até quinta-feira que vem. Um beijo, ó. Agora também, às 17 horas de sábado, tem uma live, é o chamado Chimarrão das Gurias. Vou estar prestigiando e participando, tá bom? Beijo pra vocês. Bye, bye. Fiquem com Deus.